Paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus, Deus abençoe a vida de vocês, espero que estejam todos bem. A gente chegou então na terceira aula desse terceiro trimestre de 2020 e nós estamos ainda estudando a edição especial Jovens e Adultos da nossa querida CPAD. E o nosso tema principal, nosso tema para o trimestre, são os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. São aí uma lição baseada principalmente nos livros de Esdras e nos livros de Neemias. A lição de hoje, número 3, tem como tema o despertamento renova o altar. Vamos já fazer o textual, mas antes disso quero convidar vocês para uma breve oração. Se possível, curvem sua cabeça, feche os olhos e vamos orar ao nosso Deus. Pai bendito e santo, agradecemos a Ti pela oportunidade preciosa de meditarmos sobre a Tua Palavra. Que o Senhor nos incentive, que o Senhor clareie a nossa mente, para que a gente possa sempre, Deus, aprender sobre a Tua Palavra e sermos guiados por ela. Em nome de Jesus, abre o nosso coração, nosso entendimento, e que o Teu Espírito aplique em nossos corações tudo aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. O textual, ele está no primeiro livro de Reis, dos Reis, no capítulo 18, no versículo 30, diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. A verdade prática diz: Satanás jamais derrotará o crente, cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Como eu sempre recomendo que vocês estejam aí com a Bíblia na mão, que é interessante, né, para confirmação, para consultas, então é bem importante. Faça a leitura bíblica aí na sua casa, que se encontra no livro de Esdras, no capítulo 3, versículo 2 a 5 e no versículo 10 a 13, amém? Anote aí para você fazer na sua casa. Então, amados irmãos, a restauração do altar em Jerusalém, ela foi a primeira coisa que os judeus fizeram quando eles retornaram do exílio na Babilônia. Exatamente como o Senhor tinha revelado pelo profeta Jeremias, o tempo do exílio durou então 70 anos. E como ele revelou também pelo profeta Isaías, o Senhor usou o rei Ciro, levantou o rei Ciro, como nós falamos nas aulas passadas, para decretar a autorização do retorno do povo judeu para sua terra natal, né, para Jerusalém. Porém, quando eles chegaram de volta para sua terra, eles encontraram Jerusalém totalmente destruída, né, devastada. Não tinha mais muro, não tinha mais palácios. O templo que Salomão construiu estava no chão. Então não havia um lugar nem para eles morarem, se restabelecer, e nem menos ainda para adorar a Deus, né, para que o culto fosse novamente realizado, né, oferecer sacrifício, adoração e tal. A liderança de Israel teve então o discernimento, através de um despertamento que o Senhor derramou sobre eles, que a primeira coisa que eles deveriam fazer era restaurar o altar, restaurar primeiro o templo. Antes de lançar os alicerces, eles fizeram a restauração do altar. O texto bíblico lá de Esdras 3 ressalta que o altar foi construído sobre a base do antigo altar, né, de sacrifício, que foi destruído e permaneceu destruído por vários anos, né, várias décadas. Então isso é uma lição para nós que desejamos uma restauração e uma restituição na nossa vida. Começar primeiro restaurando o altar. Amém, amados? No tópico 1 diz que o despertamento conduz o homem ao altar. Então, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre o altar do Antigo Testamento, tá? Em hebraico, a palavra altar significa lugar de matança, né? Em grego significa lugar de sacrifício.
Em latim vem de altare, né, de altos, que significa plataforma elevada ou um lugar alto, né? Por isso que desde a antiguidade um altar é um lugar elevado, né, ou uma pedra consagrada, que servia aí para a celebração de ritos religiosos dirigidos a alguma divindade. O primeiro altar hebraico que a gente encontra na Bíblia foi construído por Noé depois que ele saiu da arca, está lá em Gênesis 8, versículo 20. A Bíblia ainda nos diz que os primeiros homens fizeram sacrifícios de animais e oferecimento de frutos, né, da lavoura e tal. Eles fizeram sacrifícios a Deus, ao Criador, né, sobre altares. Por exemplo, o caso de Caim e Abel. Mais tarde foram construídos altares por Abraão, por Isaac, por Jacó, por Moisés, por Josué e assim vai. A maioria deles tinha o objetivo de oferecer sacrifícios ou construir um altar como memorial. Mais para frente, com o surgimento do tabernáculo, com a construção do tabernáculo, os altares então eram construídos principalmente com o objetivo de queimar incenso e oferecer sacrifícios, né? Mais para frente um pouco ainda no tempo, a gente vê, por exemplo, no livro de Levítico, que o povo de Israel oferecia cordeiros e outros animais como sacrifícios a Deus, como forma de reconhecer a sua divindade. Outro ponto é que os sacrifícios da antiga lei eram prefigurados o sacrifício de Jesus no altar da cruz, mas o problema é que esses sacrifícios eram imperfeitos. É por isso que o autor da carta aos Hebreus, ele diz: pois é impossível que o sangue de touros e de carneiros tire pecados. Eis porque ao entrar no mundo, Cristo diz: não quiseste sacrifício nem oblação, mas me formaste um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não te agradam. Então eu disse: eis que venho, porque é de mim que está escrito no rolo do livro: venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Está lá em Hebreus 10, versículo 4 a 7. Vamos lá, eu separei aqui algumas lições que a restauração do altar ensina, só algumas, de forma resumida, que o nosso tempo não permite que a gente se estenda tanto. A primeira lição é que a restauração do altar indica o temor a Deus e a reconciliação com Ele. O povo de Israel conheceu de perto tanto a ira como o favor de Deus. O verdadeiro reavivamento então traz primeiro o temor a Deus. Essa é a primeira lição de um verdadeiro avivamento. É restaurado o temor a Deus. O povo tinha acabado de ser liberto do exílio, tinha acabado de voltar. E a gente sabe que esse castigo não foi coisa do homem, né? Deus profetizou pelos profetas, por exemplo, Jeremias, que isso seria uma punição de Deus por conta dos seus pecados. Então, os sacrifícios ou holocaustos, que são a mesma coisa, eles eram oferecidos como meio de satisfazer a justiça de Deus, uma forma de aplacar, né, a ira de Deus, né, contra o povo. Isso é o que nós chamamos de expiação. Era a única forma de receber o favor de Deus ao invés de sua justa punição, o pecado. Em Romanos 6, 23, a gente aprende que o salário do pecado é a morte. Então, justamente o resultado dos nossos pecados é a punição divina. Então, eu vejo a necessidade do povo de após voltar do castigo que foi merecido, buscar agora o seu favor, né? E isso através dos sacrifícios que eram realizados no altar, tá? Em Hebreus, por exemplo, o autor nos dá uma aula de que não existe acesso a Deus sem que sangue seja derramado para perdão da culpa dos pecados, né? Hebreus capítulo 9 e o capítulo 10 falam exatamente sobre essa necessidade. E é por isso que o Senhor exigiu a Moisés que a primeira peça do tabernáculo fosse exatamente o altar dos sacrifícios, né? Antes do contato com Deus, lá no Santo dos Santos, deveria haver então essa purificação de pecados, né, através do sacrifício.
Então, o verdadeiro despertamento traz a convicção de pecado, e provavelmente esse foi o sentimento do povo quando eles retornaram, para o seu lar, e depois de ver a destruição que foi causada por causa da sua desobediência. Então, a restauração do altar é o resultado de um coração que teme a Deus e expressa a necessidade do perdão. Será que você tem buscado na sua vida o perdão de Deus? Será que você é convicto? Será que você é convencido do seu pecado? Isso é para você pensar aí na sua casa. A comunhão com Deus, ela deve ser prioridade na nossa vida. Foi exatamente o que eles fizeram lá em Esdras 3. A segunda lição é que a restauração do altar traz unidade. A unidade era visível entre os filhos de Israel desde o primeiro versículo do capítulo 3, vamos dar uma lida aqui, capítulo 3 de Esdras, versículo 1, diz assim: quando chegou o 7º mês, e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Tá vendo? O povo estava lá em um só espírito, e todos sentiam que a restauração do relacionamento com Deus era a prioridade. O despertamento nessa ocasião levaram os líderes do povo a sentir que a frustração e o desânimo do povo era algo que os impedia de recomeçar. Por isso que a restituição do culto a Deus e a volta das festas comemorativas que o Senhor estabeleceu e o lançamento das fundações, das bases do templo foram muito bem aplicadas por aqueles líderes, porque, como a gente vê nos versículos seguintes de Esdras 3, isso levou o povo a ofertar com coração voluntário, fez com que a alegria, a inspiração fossem recuperados na vida daquelas pessoas. A gente sabe que o povo motivado é um povo que trabalha, é um povo que faz, que arregaça as mangas e vai para cima. E na ocasião aqui lá de Esdras, eles tinham muito trabalho pela frente, a restauração do templo, da cidade. Eles tinham muito trabalho a fazer. Então, a unidade é o que não pode faltar no povo de Deus. A Bíblia chama a nossa atenção várias vezes para esse grande segredo, que é fundamental na vida da igreja. A gente tem textos, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, Efésios 4, versículo 3, Filipenses 1, versículo 27 e várias outras referências que falam sobre a necessidade da unidade no meio do povo de Deus. Pense por um momento nos projetos que a sua igreja local pretende realizar. Será que não tem projetos lá que a sua igreja quer realizar, quer fazer, que você precisa focar? Qual a importância que você vê na unidade para a realização desses projetos? Será que um conseguiria sozinho fazer? Absolutamente que não. Então, a unidade é totalmente importante para o povo de Deus, como foi lá em Esdras. A terceira é obediência. A gente vê isso no versículo 2. O versículo 2 diz que os líderes do povo levantaram o altar para oferecer os sacrifícios ao Senhor, conforme a lei dada através de Moisés, que foi um grande homem de Deus. Então, o verdadeiro reavivamento traz obediência. Nós vemos aqui a necessidade do povo em retornar ao cumprimento da lei que o Senhor exigiu. Está claro aí na palavra de Deus que a exigência maior do Senhor é a obediência do seu povo. Essa é a exigência maior do Senhor. A gente vê, por exemplo, lá em Deuteronômio 5:29, Deus praticamente desabafando com Moisés, e mostrando que o seu desejo é ter um povo obediente. Ele diz assim, Deuteronômio 5:29: como seria bom se o coração deles fosse sempre assim, se estivessem dispostos a me temer e a obedecer a todos os meus mandamentos, tudo iria bem com eles e seus descendentes para sempre. Olha o que diz também lá em Josué capítulo 1, versículo 8: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então
os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então o povo sabia que a obediência às ordens de Deus os levariam a executar com sucesso todo o trabalho que eles tinham nas mãos. A obediência a Deus também deve ser a nossa prioridade. Há muitas outras lições que a gente pode tirar desse capítulo, não só do capítulo, mas também do livro de Esdras, né, de Neemias, mas infelizmente nosso tempo é curto, então eu vou deixar na mão de vocês, né? Então não leiam só o capítulo 3, mas leia todo o livro de Esdras, leia todo o livro de Neemias, fala muito sobre reconstrução, sobre restauração. Eu admiro muito a inteligência que Deus deu para Esdras e Neemias para levar o povo a trabalhar, incentivar o povo a se esforçar, né, naquela obra que eles tinham nas mãos. Então leia, medite, né, e você vai chegar na conclusão que nos tempos de crise a nossa única saída é a restauração do altar, né? Ou seja, a restauração do relacionamento com Deus. Isso aí deve ser a nossa prioridade. O tópico 2 vai dizer que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Vamos lá? Então, na Bíblia, sacrifício significa basicamente uma oferta a Deus. No culto judaico, por exemplo, essa oferta era feita com animais que eram imolados, né, degolados, o sangue tinha que escorrer. É uma coisa meio esquisita, mas era algo extremamente necessário. Também eram usados certos alimentos, como pão, por exemplo, bebidas e incenso. O sistema de sacrifício, então, era uma parte fundamental da adoração em Israel. Os crentes do Antigo Testamento, eles ofereciam sacrifícios regulares, sacrifícios constantes, né? Nunca cessava esses sacrifícios que eles ofereciam. Mas, chegando no Novo Testamento, Cristo é apresentado como o nosso sacrifício suficiente e perfeito, né? Mas qual foi a origem dos sacrifícios em Israel? Essa pergunta a gente pode responder a ela em dois aspectos, em 2 pontos. Em primeiro lugar, como a gente já disse, o sistema de sacrifício foi instituído em Israel pelo próprio Deus. Ele deu as instruções para a construção de um santuário, levantou os sacerdotes e estabeleceu vários tipos de ofertas e de sacrifícios, né? Todos tinham as suas características e todos tinham as suas finalidades, né? Cada sacrifício servia para um tipo de pecado ou agradecimento, coisas assim. Em segundo lugar, a gente precisa considerar que antes mesmo de Deus oficializar a religião judaica, a Bíblia já aponta várias ocorrências de sacrifício, várias vezes que animais ou bens, né, ou posses foram sacrificadas a Deus, né, por parte daqueles que eram fiéis a Ele. Pessoas, por exemplo, como Noé, Abraão, Isaac e Jacó, né, que construíram altares e ofereceram sacrifícios a Deus. Até mesmo Jó, que provavelmente ele tenha vivido na época dos patriarcas, né, antes da lei, no caso, até mesmo ele também oferecia sacrifícios regulares, né, como a gente vê lá em Jó, no capítulo 1, versículo 5. Isso pode ter acontecido desde Adão, porque Abel e Caim, eles aparecem na Bíblia envolvidos ali no ato que a gente entende que era uma oferta de sacrifício a Deus, né? Está lá em Gênesis 4, versículo 3 e 4. E inclusive vários comentaristas bíblicos, eles consideram que o primeiro sacrifício que foi feito na história, foi quando Deus expulsa Adão e Eva do Jardim do Éden e sacrifica animais para poder fazer da pele deles uma veste para Adão e Eva. Tem muitos comentaristas que expressam essa opinião. Mas todo o sistema de sacrifício, então, do Antigo Testamento, apontava exatamente para Cristo, né? A gente tem Paulo, por exemplo, lá em Colossenses, se eu não me engano, dizendo que todas as coisas que foram realizadas no Antigo Testamento eram sombras das coisas futuras que haveriam de vir, ou seja, tudo apontava para Cristo, né?
Cristo cumpriu, então, de uma vez por todas, o verdadeiro sacrifício em expiação pelo pecado do seu povo. É por isso que a gente não precisa mais do sistema de sacrifício. A carta aos Hebreus fala bastante sobre esse assunto. Eu recomendo você a ler a carta aos Hebreus, que é muito boa em explicar as coisas do Antigo Testamento. É maravilhoso de você entender. O autor dos Hebreus, ele explica que a antiga aliança ela era temporária, né? Enquanto a nova aliança, que é a aliança que Cristo estabeleceu, é uma coisa permanente, é algo que não vai ter fim mais. A gente vai desfrutar dessa aliança até a eternidade, né? Até a eternidade aí, a gente não sabe quanto dura a eternidade, né? Mas a eternidade a gente sabe que é algo que possivelmente não tenha fim. Então essa nova aliança, ela põe de lado a necessidade da antiga, né? Está lá em Hebreus 7:22, por exemplo, Hebreus 8:6, versículo 13 também, Hebreus 10, versículo 20. Então os sacrifícios que foram oferecidos na antiga aliança era exatamente uma sombra da obra redentora que Cristo cumpriu na cruz. Por isso a gente não precisa mais de sacrifícios de animais. Por isso que sangue não é mais necessário o derramamento de sangue. Cristo derramou de uma vez por todas, né, o seu precioso sangue na cruz por nós. Cristo, então, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele se ofereceu de uma vez por todas. E agora o povo de Deus não depende mais de uma expiação com validade limitada, né? Porque a expiação do Antigo Testamento ela tinha validade limitada. A expiação geral do povo era feita uma vez por ano. Então eu sacrificava um ano, no ano que vem eu tinha que ir lá de novo sacrificar pela minha culpa, pelos meus pecados. Então Cristo, ele é a propiciação eterna, né, pelo pecado, pelos nossos pecados que nós cometemos, né? Pelos pecados que nós cometemos. Então, por isso, Cristo é o único meio de restauração da comunhão de Deus com o homem. No capítulo, outra coisa interessante que a gente pode aprender nesse capítulo 3 é sobre a atuação dos líderes do povo. Essa atuação dos líderes do povo, elas também apontam para a atuação do Espírito Santo na vida do povo de Deus, da igreja. Isso é bem interessante. Os líderes, eles apontaram para o povo que o primeiro caminho deles era a restauração do compromisso com Deus, a reconciliação com Deus. Isso o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Ele atua na nossa mente e no nosso coração quando nós estamos vivendo uma vida afastada de Deus, uma vida longe de Deus. Eu separei aqui algumas coisas que o Espírito Santo faz por nós, tá? Claro que são muito mais, mas eu acredito que são as mais importantes. A primeira é que o Espírito Santo nos mantém em contato com a mente de Deus, né? O Espírito Santo ele vem e age na nossa mente. João descreve isso assim, ele diz assim: e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele está nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Está lá na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 24. Então, por meio do Espírito de Deus, nós somos influenciados exatamente para o bem, para fazer as coisas boas que agradam ao Senhor. O Espírito Santo nos aponta a verdade de Deus. Outra coisa é que o Espírito de Deus nos inspira a um entendimento mais profundo da sua palavra, do seu propósito e da sua vontade, né? Como nos diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 a 11, diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então a gente entende que sem o Espírito Santo
uma pessoa não pode entender a palavra e a vontade de Deus que está expressa nela, né, na palavra. Outra coisa que o Espírito Santo faz é que ele nos convence ele convence a nossa consciência e nos faz entender que nós estamos errados. Ele acusa o nosso pecado, o nosso erro. Ao falar do Espírito Santo, o qual seria dado aos seus seguidores, né, após sua morte, Jesus disse que o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado. Está lá em João capítulo 16, versículo 8. Então o Espírito de Deus nos ajuda a reconhecer e evitar o pecado. A culpa que a gente sente só é real quando o Espírito Santo nos desperta, né, para a gente enxergar esse pecado, tá bom? Então a gente sente culpa, a nossa consciência acusa e o Espírito Santo vem e revela o que a gente fez de errado. Outra coisa, o Espírito Santo produz os frutos divinos, os frutos de Deus, os frutos de Cristo em nós. Está lá em Gálatas 5, 22 a 23. Todo mundo conhece aí os frutos do Espírito. Somente o Espírito Santo que pode produzir esses frutos em nosso coração. Outra coisa que também o Espírito Santo nos capacita e nos encoraja para toda boa obra. Por exemplo, lá em João 14, 26, Jesus diz assim: mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Tá bom, galera? O texto lá de Esdras 3, então, expressa a necessidade de a gente voltar a Deus através de Cristo e do agir do Espírito Santo, né, que desperta a gente sobre essa necessidade, a necessidade de reconciliação. E o tópico 3 aí traz uma advertência para nós, né? Cuidado com as imitações. É um dever nosso, né, de todos os cristãos, evitarmos todos esses tipos de falsos avivamentos, de falsos movimentos, cultos supersticiosos, cultos sensacionalistas, onde o objetivo desse culto é somente atrair o máximo de pessoas possíveis para que esses líderes se beneficiem disso. Tem muito culto assim por aí, culto místico, onde há coisas estranhas, coisas extravagantes. É um dever nosso estar atento, estar ligado em Deus, ligado no Espírito, para evitar esse tipo de coisa, esse tipo de culto, esse tipo de movimento. Isso é uma advertência que a Bíblia sempre faz aos verdadeiros cristãos. O que mais existe hoje no meio da igreja de Deus são as imitações de tudo aquilo que Deus faz. A gente sabe quem está por trás dessas coisas, né? O maior imitador de Deus. Existe um teólogo, um escritor que eu gosto muito de ler, que diz que Satanás é o macaco de Deus, se eu não me engano, o mico de Deus. Sabe, por exemplo, aqueles artistas que tem um macaquinho do lado e tudo que o artista faz o macaquinho imita. Tem um escritor que eu esqueci agora, me falou da memória, que ele diz que Satanás é a mesma coisa, porque ele tenta imitar exatamente a Deus. Por exemplo, lá em Isaías 14, quando descreve um pouquinho de como Satanás era, ele diz assim: eu subirei aos altos céus e serei como o Altíssimo. Então, tudo que Satanás faz é imitar as coisas de Deus, as realizações de Deus, os feitos de Deus, com o objetivo de cegar o entendimento das pessoas para que elas não entendam o Evangelho, né? Como Paulo diz lá em 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que elas não vissem, né, a luz de Deus, o Evangelho de Deus. Nos tempos de Isaías, por exemplo, o templo estava praticamente sempre lotado, sempre cheio, né? Pessoas iam sacrificar, pessoas iam adorar, pessoas iam orar, né? E à primeira vista isso tinha a aparência de um despertamento espiritual, só que a gente sabe que não era assim. A maioria deles estavam ali por interesse,
esses mesmos que iam até o templo, que enchiam o templo, eles escondiam, eles camuflavam uma vida de pecado, uma vida injusta, uma vida falsa, né? Como Jesus diz, faz a citação lá de Isaías 29, que eles adoravam com os lábios, mas o coração deles estava longe, né? Então, quando a gente fala de avivamento, a gente precisa ter em mente que as pessoas elas podem seguir um caminho tanto de formalidade quanto de emocionalismo, né? Enquanto elas se enganam acreditando que estão agradando a Deus. Então é preciso que a gente aprenda a diferenciar o que vem de Deus e o que não vem de Deus, né? O Senhor Jesus disse que as suas ovelhas conheceriam a sua voz, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então é preciso a gente ter esse discernimento espiritual para saber o que provém de Deus e o que não provém de Deus. Uma coisa que a gente sabe e sempre diz é que as aparências enganam. Um exemplo disso é lá em Apocalipse, quando João está escrevendo, quando ele está escrevendo sobre as 7 igrejas. Dentre elas estão 2 lá que tinham boa aparência, que desenvolveram essa boa aparência, mas estavam doentes internamente. Sardes, por exemplo, parecia estar viva, mas na verdade estava morta, né? Apocalipse 3, versículo 1. E também a igreja de Laodiceia, que sim, inchava, né? A gente está bem, a gente tem tudo, a gente é rico, a gente é isso, papapá, mas espiritualmente era uma igreja pobre, né? Capítulo 3, versículo 17 de Apocalipse. E era uma igreja que estava numa situação tão difícil que não era quente nem fria, como Jesus descreve, era morna, né? E Jesus já estava a ponto de rejeitá-la. Então, para o avivamento verdadeiro, genuíno, a gente precisa enfrentar dois adversários. Por exemplo, a acomodação. A gente precisa vencer a inércia, a vontade de não fazer nada e não nos conformar com essa vida apática, com essa vida rasa, mas sempre se aprofundando em Deus, sempre buscando mais do Espírito Santo. Outra coisa a evitar é a distorção. A gente não pode confundir as ações genuínas do Espírito com as sensações que são geradas pela carne. A gente não pode confundir o agir de Deus com emocionalismo. Não estou dizendo que é proibido se emocionar mediante o agir do Espírito. Não, a gente chora, a gente vibra, a gente às vezes bate palma, glorifica, mas a gente precisa saber separar emocionalismo do verdadeiro agir do Espírito Santo, porque a gente sabe que Satanás ele está sempre disposto a investir contra qualquer avivamento e contra qualquer disposição, né, de manter uma fé viva, uma fé ativa, né? Tanto que as 2 igrejas do Apocalipse que a gente citou, elas não sofriam mais perseguição, porque elas já não incomodavam mais Satanás, elas estavam cumprindo exatamente o que ele queria, né, a sua vontade. Já em contraste com as igrejas fiéis, que eram constantemente perseguidas, né, a igreja de Filadélfia e tantas outras. Então a aparência pode alimentar um inchaço, né, como o fermento, por exemplo, que a gente coloca na massa ali, mas a massa em si ela não cresce, só cresce se você pôr o fermento, se você adulterar. Então, às vezes esses falsos movimentos trazem aparência de enchimento. Nossa, a igreja está enchendo, porém essas pessoas vêm carregadas de pecados, essas igrejas vêm carregadas de pecados, de grandes escândalos. Então, um crescimento sem a mudança de contexto, tá bom? Então, quanto mais a mentira consegue se passar por verdade, mais perigosa ela é. E para vencer esse mal é só pela palavra de Deus, né? pelo evangelho genuíno de Deus, que é pregado pelos verdadeiros cristãos. Outra coisa é que os frutos revelam um verdadeiro avivamento. Jesus fala lá em Mateus 7, versículo 15 a 20, que os seus discípulos seriam reconhecidos pelos frutos. Algumas pessoas elas são capazes
realizar grandes feitos, né? Coisas impressionantes, coisas que a gente vê e fica assombrado, né? Pessoas são capazes de fazer isso. Jesus falou que apareceriam pessoas que fariam coisas até maiores do que ele fez, exatamente para enganar os seus escolhidos. Só que o que uma pessoa não pode produzir é o fruto do Espírito Santo. Isso só quem produz é o próprio Espírito que habita em nós. Então, o fruto do Espírito Santo é exatamente a manifestação do caráter de Jesus que é produzido por Deus no cristão, na gente, em nós que cremos. Esse é o grande ápice, né, do projeto de Deus, é reproduzir em nós o caráter do Filho, o caráter de Cristo, né, através da ação do Espírito Santo. E para a gente perceber que a gente está no verdadeiro avivamento, a gente precisa exatamente buscar e reconhecer os frutos do Espírito que vem sobre nós. É por isso que a gente precisa desejar, a gente precisa buscar os meios necessários para desenvolver esses frutos nas nossas vidas. Isso é bastante importante. Na Bíblia a gente tem alguns casos de verdadeiros reavivamentos, né? Por exemplo, na época do rei Josias, está lá em 2 Crônicas, capítulo 43, que gerou ali repúdio à idolatria, né? E a renovação do pacto com o Senhor. O avivamento que a gente está estudando na época de Esdras e Neemias, né, quando o povo retorna da Babilônia. Tem também o avivamento da igreja primitiva, em Atos 2, quando Deus derrama o Espírito Santo, e vários avivamentos no decorrer da história da igreja. Bom, meus irmãos, então a aula de hoje tem essa finalidade: a restauração do altar, ou seja, a restauração do compromisso com Deus, do relacionamento com Deus. Nesses tempos de crise, meus irmãos, a nossa única solução para a gente conseguir se manter firmes, né, nesses tempos como esse que a gente está vivendo, pandemia, que a gente não tem certeza de nada, né, a gente não tem certeza do amanhã, do que vai acontecer. A única forma da gente sobreviver a isso, da gente estar firme nessas questões e conseguir realizar a vontade do Senhor, é exatamente começando pelo ponto principal: a restauração do pacto com Deus, da aliança com Deus, né? O renovo dessa aliança com Deus. E isso a gente faz renovando o altar, né? Sacrificando as nossas vidas, o nosso tempo em oração, sacrificando o nosso tempo em adoração, em reverência, no culto, sacrificando o nosso tempo no estudo da palavra. É assim que a gente restaura o altar com Deus. Amém? Busque isso na sua vida. Busque o verdadeiro avivamento pessoal com Deus. E isso vai trazer a consequência de que toda a sua igreja local a qual você pertence será reavivada através também da sua vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar para terminar? Querido Deus, amado Pai, agradecemos por mais essa aula que o Senhor nos concedeu. Que o Senhor derrame sobre nós o teu verdadeiro avivamento, que os frutos do Espírito Santo, ó Pai, sejam evidentes na nossa vida e que o Senhor gere em nós as mudanças que o Senhor deseja. Que nesse tempo de crise, Senhor, tempo de pandemia, o Senhor nos ajude a restaurar contigo a nossa relação, a nossa comunhão, e que a gente possa sempre estar aos teus pés, Senhor. Que o Senhor nos ajude a restaurarmos o altar de sacrifícios em nosso coração, que nós possamos sacrificar o nosso tempo, os nossos recursos, em favor da tua obra, em favor da tua igreja, em favor do teu povo, Senhor, das pessoas que mais precisam. Que o Senhor nos dê uma semana de paz, uma semana de bênçãos e sempre esteja ao nosso lado. Em nome de Jesus, amém. Obrigado a você que assistiu, obrigado aos nossos líderes pela confiança e que Deus abençoe você. Até a próxima aula.